Muita gente me pergunta se abrir uma LLC nos Estados Unidos ainda é o melhor caminho, principalmente para quem trabalha, empreende no mercado digital, especialmente agora com as mudanças recentes que aconteceram. A verdade é que tem muita informação errada circulando por aí, então por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui e eu separei 10 das maiores dúvidas que eu recebo todos os dias no meu WhatsApp, nos comentários aqui das redes sociais. Então, vai desde a escolha de qual o melhor estado, também sobre anonimato, se é mais interessante ser anônimo ou não, até como você, em muitos casos, não pagar nenhum imposto, qual banco utilizar. Então, tudo isso eu vou explicar nesse vídeo aqui. Se você fatura em dólar ou se você quer começar a faturar, esse vídeo aqui ele vai ser um guia para você, tá? Então, sem enrolação, vamos lá, vamos começar já com a primeira dúvida. Quais as principais vantagens de se abrir uma LLC nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta que muita gente me faz. Tá, vamos lá então. Primeira e grande vantagem é você ter acesso ao mercado americano. Com isso, eu quero dizer que você vai conseguir conta de banco, você vai conseguir gateways de pagamentos americanos, você consegue vender para o mundo todo. Por exemplo, se você tem uma LLC usando um banco digital conectado num gateway americano, você consegue vender em múltiplas moedas. Então, com alguns gateways específicos que são multimoedas, você consegue vender para vários países e receber diretamente em dólar na conta bancária da sua LLC. Você consegue vender em real, você consegue vender em dólar, em euro, em qualquer moeda. O seu cliente ele vai pagar na moeda local dele e você recebe diretamente em dólar na conta da sua LLC. Outra grande vantagem é a redução de impostos. Comparando com uma empresa no Brasil, a grande maioria dos negócios se beneficiam e muito com uma LLC por conta dos benefícios fiscais que uma LLC oferece. Outra grande questão também é a blindagem na pessoa física. Você tendo uma LLC nos Estados Unidos, é separado a pessoa física da pessoa jurídica. Se você faz do jeito certinho, você fica muito mais blindado nessas duas estruturas. Então, se você toma um processo na pessoa física, não é para afetar a sua LLC. Se você toma um processo na LLC, não é para afetar a sua pessoa física. Outra blindagem que você tem também é contra a inflação do Brasil, por exemplo, o risco jurídico brasileiro, né? Você fica com o seu faturamento em dólar e você manda para o Brasil só se você quiser, senão você pode deixar todo o seu faturamento dolarizado em uma moeda forte. Outra pergunta, vale a pena abrir uma LLC no estado de Delaware ou melhor em outro estado? Tudo vai depender do seu tipo de negócio e da sua operação, tá? Então, é muito importante analisar qual a operação que você vai ter para a gente conseguir ver qual o melhor estado vai ser mais benéfico para você. Nos Estados Unidos, cada estado é independente um do outro, então as leis, as regras mudam de estado para estado. Então, tem estado que vai te beneficiar certos tipos de negócio, tem outro estado que vai beneficiar outros tipos de negócio. Por exemplo, se você é um consultor, ou você tem um e-commerce, ou você tem uma operação de infoprodutos, não vale a pena você ir para o estado de Delaware, porque Wyoming vai te dar os mesmos benefícios e vai ser muito mais barato e menos burocrático para você manter anualmente a sua operação. Delaware é um excelente estado, só que é um estado muito burocrático, muito demorado e também é um estado que ele é mais voltado para startups, para quem quer captar investimentos nos Estados Unidos. Por isso, eu acabo recomendando aqui, na grande maioria dos casos, estado como Wyoming, por exemplo, que ele vai te dar muitos dos benefícios ali que você teria em Delaware, sem a burocracia, sem a demora, tá? Então, por exemplo, Delaware, se você precisa trocar o endereço da sua LLC, você vai ter que aguardar alguns meses para isso acontecer. Wyoming é muito mais rápido. A abertura também em Delaware demora bastante. Wyoming acaba sendo mais rápido, tá? Estou comparando esses dois estados aqui, mas depende muito da sua operação. Então, por exemplo, se você fala para mim, Gabriel, eu vou morar nos Estados Unidos e eu quero abrir a LLC agora para já me preparar. Eu vou te recomendar um estado completamente diferente, tá? Pode ser que eu te recomende, porque se você vai morar nos Estados Unidos, é mais interessante que você abra no estado que você vai morar. Ou se você falar, eu vou vender para americanos, também a recomendação pode ser diferente, tá? Então, tudo depende ali dessa
dessa verificação, tá? Meu WhatsApp tá sempre na descrição, então se você quer montar a melhor estratégia ali para a sua operação, me chama no WhatsApp e a gente estrutura certinho para você. Outra dúvida, como que funciona uma LLC anônima? Será que é benéfico ter uma LLC com anonimato? Sim, a maioria das pessoas vão se beneficiar do anonimato. Primeiro, o que é isso, né, anonimato? Para quem não sabe, quando você abre uma LLC, tem alguns estados que permitem o anonimato, outros estados não, vão mais para o lado da transparência, tá? Então, por exemplo, o estado como o Wyoming, que eu já estava comentando, ele é 100% anônimo. Ou seja, seus dados como pessoa física não vão estar constando nos documentos públicos da LLC, somente nos documentos internos. Então não tem como pesquisar e saber que você é o dono daquela empresa, tá? Somente internamente. Outro estado como Flórida, por exemplo, é o contrário, é 100% transparente. Então lá vai estar constando todo o quadro societário publicamente, para quem quiser pesquisar. Qual a diferença desses dois? O lado do anonimato, ele te blinda mais na pessoa física, é mais para quem tem medo de tomar algum tipo de processo, por exemplo, ou para quem tem muita gente que não quer declarar LLC no Brasil e acaba indo para o lado desse anonimato, ocultação, né? Já a parte da transparência, que seria um estado como Flórida, por exemplo, vai te dar muito mais credibilidade. Então, os bancos podem te olhar diferente, gateways de pagamentos podem te olhar diferente por ter essa transparência. É muito mais fácil de você comprovar que aquela empresa é sua, tá? Então, é mais fácil para conseguir crédito, conseguir liberar empréstimos, esse tipo de coisa acaba ajudando bastante, tá? Além de ser mais bem visto aos olhos dos americanos. Por exemplo, se você vai fechar um contrato com um americano, é mais interessante o estado que tenha essa transparência e não um estado com anonimato, tá? Então, como eu comentei, tudo depende ali do seu perfil, da sua operação. Se você vai para o lado do anonimato ou se você vai para o lado da transparência. Outra pergunta, precisa ter um ITIN number? Vamos lá, o que é um ITIN number? Ele é uma espécie de CPF para estrangeiros nos Estados Unidos, tá? Ele é a sua identificação fiscal na pessoa física americana, então ele vai ser importante para quê? Alguns gateways de pagamento, alguns bancos podem solicitar o ITIN para você, tá? Eles vão exigir que você tenha, mas a grande maioria não. Então, 90% das pessoas não precisam de um ITIN para operar. Mas, por exemplo, se você tem uma operação de dropshipping, vai ser muito interessante você ter um ITIN, principalmente por conta da Shopify Payments, porque ela é muito chata e ela está exigindo cada vez mais uma identificação fiscal americana. Se você vai usar PayPal, por exemplo, vai ser muito importante você ter um ITIN também. Se você vai abrir conta em bancos tradicionais, a grande maioria dos bancos vão solicitar um ITIN também. Então, para algumas pessoas vai ser importante. Se você quer construir crédito no mercado americano, vai ser muito importante também. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro falando somente sobre essa parte de crédito, sobre o ITIN, o quanto ele é importante, tá? Para você fazer essa construção de crédito no mercado americano. Se você se enquadra nesses quesitos, vai ser importante você tirar um ITIN sim. Só que o ITIN demora bastante, tá? Então, você tem ali que começar o processo bem antecipado, porque ele demora muito para estar saindo. Mas, se você não se enquadra nesses quesitos, você não precisa de ITIN. Por exemplo, se você é um prestador de serviço, muito provavelmente você não vai precisar de ITIN. Se você não vai utilizar Shopify Payments ou PayPal, muito provavelmente você também não vai precisar de ITIN, tá? Stripe não precisa de ITIN. Para usar bancos americanos, bancos fintechs, né, bancos digitais, também não é obrigatório ter um ITIN. Então, a grande maioria das pessoas nem vai precisar ter um ITIN. O que é ETBUS e não ETBUS? Essa é uma dúvida que pega muita gente, tá? Muita gente não ouviu falar sobre isso, mas é relacionado a pagar impostos ou não dentro dos Estados Unidos, tá? O ETBUS seria o americano, quem mora nos Estados Unidos, quem tem uma operação fisicamente dentro do país, se você fabrica seu produto dentro dos Estados Unidos, se você vai para lá para realizar vendas lá, se você vende alguma coisa que está dentro dos Estados Unidos, aí sim você se enquadra como um ETBUS, que seria quem vai ser tributado dentro dos Estados Unidos. Se você é um ETBUS, você tem que pagar impostos dentro dos Estados Unidos.
E o non-ethibus é o contrário. Você não tem um negócio físico lá, você não mora nos Estados Unidos, você não vai para lá para vender seu produto não é fabricado por você dentro dos Estados Unidos, você não tem escritório com funcionários lá dentro. Nesse caso, você não paga impostos nos Estados Unidos, tá? Então, aqui, se você é estrangeiro, não mora nos Estados Unidos, sua operação é de fora, você não vai pagar impostos nenhum dentro dos Estados Unidos. Como pagar menos impostos vendendo para americanos? Essa questão de vender para americano depende muito, tá? Por quê? Os impostos federais você não vai pagar se você for non-ethibus. Já falei isso, beleza. Mas existem os impostos estaduais. Os estaduais é sobre as vendas geradas dentro dos estados. E aí envolve o nexus econômico. Como que isso funciona? Vamos colocar aqui o estado de New Mexico, por exemplo. Se você vende acima de 100 mil dólares dentro do estado de New Mexico, aqui eu estou falando sobre onde foi vendido, né? Quem comprou o produto, onde a pessoa está, né? Acima de 100 mil dólares, você começa a pagar imposto estadual dentro do estado de New Mexico. Você precisa fazer o recolhimento do sales tax, tá? Porque aí já envolve esses impostos. A maioria dos estados, eles têm um teto de isenção para você vender dentro deles. Então, se você passa 100 mil dólares em New Mexico, você começa a pagar impostos. Mas se sua operação é toda diluída, então durante o ano você vendeu 20 mil dólares em New Mexico, 30 mil em outro, tal, você muito provavelmente não vai pagar imposto dentro dos Estados Unidos, tá? Só se você bater o teto ali. Outros estados, como o Wyoming, por exemplo, é tax-free. Então, se você vender lá dentro, não vai ter esse imposto. Alguns estados têm imposto sobre vendas de produtos físicos, mas não de produtos digitais. Então, tem que analisar certinho essa parte também. É muito variável, né, de estado para estado e de qual a sua operação e de quanto você vai estar faturando e se você vai estar batendo ali o teto de isenção de cada estado. Uma pergunta que muita gente tem, uma dúvida, né, é qual banco abrir conta com a minha LLC. Vamos lá. Vou falar vários aqui. O principal é o Mercury. O Mercury, ele facilita muito a abertura para estrangeiros, então a grande maioria abre conta nele, é o principal atualmente. Outro bom é o Relay. Ele é um pouquinho mais difícil de conseguir abrir conta, é mais difícil ver alguém que consegue, mas quem tem gosta bastante também do Relay. Às vezes o site deles é meio bugado para abrir conta, então acaba dificultando um pouquinho o processo. Outra opção, Pioneer. Muita gente reclama, quase todo mundo que tem reclama, mas é uma opção também e funciona, né? Tem seus problemas, mas funciona. Outra opção, Wise. A Wise, ela é bem difícil para abrir conta para LLC, a conta business. Normalmente quem tem na pessoa física ou tem no CNPJ do Brasil, porque em alguns casos ela pede comprovante de endereço dos Estados Unidos. Então ela é um pouquinho chatinha, mas é uma opção também, vale o teste. Outra opção que tem muita gente usando, eu abri a minha conta recentemente também para testar, chama Lotrush, tá? É uma opção que tem muita gente usando, ela tem criptomoedas, tem muitas opções lá, então vale o teste também, tá? Outra opção, que é um recente também, que tem bastante gente usando, que é a Slash, tá? Eu abri minha conta recentemente também, ainda não comecei a testar, mas ela também tem boas opções ali, ela dá um cashback bem interessante também, tá? Então, a princípio, são esses bancos aí digitais, essas fintechs, tá? Que estão liberando contas de uma maneira mais fácil para quem tem uma LLC e é estrangeiro, não reside nos Estados Unidos. Outra pergunta, precisa distribuir lucros da minha LLC, ou seja, mandar para a pessoa física, né, fazer essa distribuição? Aqui a gente entra num ponto um pouquinho mais delicado, que é sobre a questão de impostos, de declarar no Brasil ou não. Inclusive tem um vídeo eu falo sobre a lei das offshores aqui no canal, é um vídeo completo que eu falo somente sobre isso, tá? Mas aqui eu vou falar meio por cima. Como que funciona isso? Na LLC, se você mora no Brasil, sua residência fiscal está no Brasil, o Brasil quer que você declare que você tem uma empresa offshore no Brasil, que é a lei das offshores, tá? E com isso você tem que pagar 15% de impostos sobre o lucro dessa LLC. É isso que o Brasil quer que você faça. A grande maioria não faz isso, a grande maioria vai para o lado da ocultação, do anonimato, não declara que tem uma LLC no Brasil. Isso já não é mais o correto, né, no Brasil. O correto é você declarar. Inclusive, eu declaro a minha no Brasil e pago os 15% de imposto sobre o lucro
que eu tenho na minha LLC, tá? Sobre o lucro e não sobre o faturamento, tá? Então, tem muita coisa na sua operação que vai passar como gasto da empresa e não como lucro diretamente, tá? E aí, se você declara e paga o imposto certinho, você pode mandar diretamente para sua pessoa física do Brasil sem problema nenhum, tá? E aí, se você deixa na empresa ou manda para o Brasil, é indiferente, tá? Você tem que declarar e pagar esse imposto mesmo se você não mandar para o Brasil, mesmo se você não distribuir lucros. Ou seja, não é obrigatório que você distribua lucros, você pode mandar ou não, ali fica a seu critério, tá? Agora, se você vai para o outro lado, lado obscuro, que não vai declarar no Brasil, vai ficar ali sujeito, claro, a uma malha fina futuramente, acho muito difícil isso acontecer, depende dentro do seu volume, do que você faz, mas você fica sujeito a isso. Sim, tá? Principalmente nos próximos anos ali, com o avanço da inteligência artificial, a Receita vai ficando mais inteligente, cruzando mais dados, né? Mas beleza, se você vai por esse lado, aí acaba ficando um pouco complicado, tá? Não é interessante você distribuir lucros, porque aí cruza dados, vão acabar pegando ali, né, muito mais facilmente. Então, normalmente, quem faz isso, não é o que eu recomendo, mas é o que a maioria faz, tá? Por isso que eu falo aqui, manda da LLC para uma empresa PJ do Brasil e faz uma prestação de serviço. Nada mais é que está mascarando uma distribuição de lucro só para não pagar o imposto na pessoa física, né? Mas o pessoal faz isso para pagar um imposto bem reduzido nessa prestação de serviço do exterior. E aí você acaba escondendo a LLC, mandando para o Brasil como se estivesse prestando serviço ali para uma outra empresa e recebendo esse valor na sua PJ do Brasil e pagando um imposto bem mais reduzido. A grande maioria faz isso, mas enfatizo aqui que não é mais o correto, tá? O Brasil quer que você declare na pessoa física, que a LLC é sua, e pague os 15% de imposto na pessoa física. Outra dúvida, essa é menos comum, mas tem gente que me faz, precisa estar faturando muito para ter uma LLC, para compensar abrir uma LLC? Na verdade, não. Tudo depende ali da sua operação. A maioria que abre LLC nem tem faturamento ainda, porque vai vender no global. Então, por exemplo, donos de e-commerce, de operações de dropshipping, precisam de uma LLC para começar a vender no global de uma maneira ali profissional, né? Utilizar Shopify Payments para começar a vender em outros países, tá? Para fazer um drop global. Então, muita gente nem tem faturamento e abre a LLC para conseguir estar rodando. Mas tem gente que já tem uma operação um pouco mais tradicional, por exemplo, um prestador de serviços. E aí tem que analisar alguns pontos, tá? Que eu vou falar para você aqui. Primeiro, quanto de imposto você está pagando? Se esse imposto que você está pagando, somado no total, vai ficar menos se você abrir uma LLC, vai ficar menos do que o que você já paga, considerando ali os gastos para abertura da LLC e depois para manutenção todos os anos e o imposto que você vai pagar se você declarar ela. Então, é basicamente isso que você tem que considerar. Se você vai para o lado de declarar no Brasil ou não, né? Aí é com você. Mas é isso que você tem que considerar, tá? Quanto de imposto você está pagando no Brasil, quanto que vai ser ali a sua operação nos Estados Unidos. Então, se você tem dúvida, me chama no WhatsApp, a gente conversa ali para entender esse cenário, tá? Mas a grande maioria que abre uma LLC é por necessidade mesmo para começar a operar, tá? Que é o caso do pessoal do e-commerce, do dropshipping, quem recebe de uma empresa americana e aí precisa de uma LLC para conseguir receber em dólar e não ficar fazendo muito câmbio e acaba perdendo muito dinheiro com câmbio, por exemplo. Então, tem inúmeras operações aí que vão se beneficiar de uma LLC, mesmo se não tem ainda faturamento. A última pergunta, e muito importante também, é como usar o dinheiro da LLC no Brasil. Aí vai alguns cenários, tá? O primeiro e mais comum é utilizar o próprio cartão americano da empresa. Ele passa no Brasil, por exemplo, se você tem uma conta no Mercury, você consegue utilizar ela no Brasil e sem problema nenhum, passa em tudo que é lugar. Comigo, por exemplo, só uma vez foi recusado, que era uma maquininha lá bem diferente, mas 99% dos casos passa normalmente sem problema nenhum, tá? Esse é o maior cenário. Outro é se você declara no Brasil, você manda para sua conta pessoa física mesmo. É o que eu faço, por exemplo, como eu declaro, eu mando tudo para minha conta pessoa física e utilizo o meu cartão do meu Banco do Brasil mesmo, tá? Outro cenário, que é se você não declara a LLC no Brasil, aí faz aquilo que eu comentei de prestação de serviço e aí você usa o cartão da sua PJ
do Brasil depois que você manda para o Brasil ou utiliza somente o cartão americano da LLC, tá? Você tem uma LLC, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o meu. Esse aqui é o cartão do Mercury. Então você consegue estar utilizando no Brasil, você recebe o cartão físico no seu endereço ou você consegue cadastrar a aproximação aqui no celular, né, e consegue estar utilizando ele em qualquer lugar. Como você viu, uma LLC não é um bicho de sete cabeças, mas os detalhes técnicos são muito importantes para você que quer economizar dinheiro e principalmente não tomar multa da Receita Federal Americana. O segredo é ter uma estratégia voltada especificamente para o seu modelo de negócio, para a sua operação. Se você quer a minha ajuda para analisar a sua situação atual e montar a melhor estrutura para o seu tipo de negócio, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp para você falar diretamente comigo e a gente conversar ali, eu te fazer todas as recomendações e a gente montar a estratégia definitiva, especificamente voltada para você de uma forma personalizada, tá? Então clica ali, me chama e a gente começa a estruturação do seu negócio. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo também, deixa seu like aí, deixa o seu comentário, suas dúvidas também. Até o próximo. Tchau, tchau.